E aí galera, você está no canal do Layer Lemonade e vamos ver como a gente cria essa animação do zero, num nível completamente profissional, só usando ferramentas gratuitas do teu navegador. Se você não me conhece, meu nome é João, designer e animador, e sejam bem-vindos para o primeiro tutorial de Fable aqui no canal. Por favor, considere deixar um like e se inscrever, para fortalecer para a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdo gratuito sobre a profissão mais bem valorizada do mercado criativo. Vamos pro tutorial. Nessa, galera, rapidinho para mostrar os dois softwares que a gente vai estar utilizando para criar essa animação nesse tutorial. A gente vai usar o Figma para fazer o design e a ilustração que a gente precisa, e posteriormente a gente vai usar o Fable para acertar os nossos keyframes e fazer a nossa animação. Qual que é a vantagem desse workflow? Primeiro de tudo, ele é de graça, você pode acessar ele pelo navegador. Os dois softwares têm um plano de iniciante que é gratuito para você começar a aprender motion design, ou se você já é um profissional e já quer uma alternativa que esteja trabalhando em nuvem para você conseguir mexer nas suas peças, fazer as suas animações de qualquer lugar, o Figma e o Fable são um bom workflow para se prestar atenção, porque talvez nos próximos anos o Motion comece a ser em nuvem e é uma boa ideia você começar a prestar atenção nos softwares que estão migrando para a nuvem para você ter mais ferramentas e mais possibilidades de trabalhar dentro do seu processo criativo. Então, galera, essa é a interface do Figma, sejam bem-vindos. É com ela que a gente vai trabalhar para criar os vetores do nosso design, e com isso a gente vai conseguir fazer basicamente tudo que a gente faria dentro do Illustrator para criar uma composição de animação. A primeira coisa que eu vou fazer é usar essa ferramenta Frame para criar uma composição. Eu vou selecionar ela aqui e digitar que ela tem 1920 por 1080. Vou renomear para composição. E dentro desse espaço a gente vai colocar tudo que a gente precisa para a nossa animação funcionar. A gente vai jogar esse design no Fable posteriormente. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um retângulo ocupando todo esse espaço. E esse retângulo ele vai ter um preenchimento de gradiente, vocês podem manipular pelo painel de fio. Gradiente linear, eu vou selecionar essa cor vermelha clara aqui em cima, FD 0134, e a cor de baixo 3C0000. Com isso a gente tem esse gradiente de duas cores. Isso aqui vai ser o nosso céu. Eu vou clicar na opção de gradiente, vou mover a parte escura para o canto superior esquerdo e o vermelho puro para o centro. E o que a gente vai fazer aqui agora é renomear essa layer para céu. A segunda coisa que a gente vai fazer é criar outro retângulo ocupando o mesmo espaço. Eu vou apertar a tecla I para pegar o selecionador de cores. Vou pegar essa cor preta mais escura, 0C0206. Com isso eu vou dar 2 cliques, ele vai abrir esse padrão aqui. Então a gente pode manipular os vértices para criar o desenho da nossa pista. Eu vou selecionar esse random intermediário aqui e trazer ele para cá. Aqui a gente já tem esse estilo de composição. Segurando Ctrl, eu consigo criar uma curva no nosso retângulo. Então, trazendo essa curva para cá, vocês podem também segurar a tecla de espaço para mudar a posição da tela. Eu vou selecionar esse vértice aqui, pressionar Alt para mudar a forma do cursor e eu vou conseguir manipular ele individualmente. A gente vai trazer isso para cá e agora a gente já tem o formato da nossa pista. Vocês podem deixar essa curvatura mais ou menos passando pelo centro da tela. E a próxima coisa que a gente vai fazer é usar a ferramenta de elipse, o atalho dela é O. Segurando Shift eu consigo criar um círculo perfeito, então eu vou definir que ele tem 840 nas dimensões. Eu vou selecionar essa cor vermelha mais pura aqui, FF011D, e com isso eu consigo colocar ele abaixo da nossa pista. Eu vou renomear as layers, pista e sol. Duplicando essa layer, depois de selecionada, apertando Ctrl D, a gente consegue ter duas versões dela. A layer de baixo eu vou selecionar e vou escolher essa cor aqui. Essa cor é um FF5050. Com isso eu vou selecionar a layer, mudar de 840 para 1240.
E aqui tá a parte externa do nosso Sol. Eu vou deixar ele centralizado com o círculo do meio. Selecionar as duas, Ctrl G, para criar um grupo só. Vou mover esse grupo aqui um pouquinho para baixo, mais ou menos nessa posição. Vou colocar aqui menos 120, 160, apenas para vocês terem referência de onde está. Vou renomear o grupo para Sol. E a partir de agora a gente pode usar a ferramenta de caneta para desenhar algumas formas mais específicas. Por exemplo, eu vou clicar aqui, mais ou menos no centro do Sol, trazer uma curva nesse formato. Aqui eu não preciso me preocupar, eu corrijo depois, mas a gente vai fechar essa forma e selecionar esse vértice, arrumar aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou tirar o stroke, adicionar um fio e a partir das cores a gente consegue mudar a cor dele para ser... Vou pegar esse vermelho e colocar ele um pouco mais... Aqui, pode ser essa cor. C10-217. Ok, com isso a gente já tem a parede do nosso design. A próxima coisa que eu vou fazer é criar outro retângulo. Esse retângulo ele pode ter... Vamos colocar 220 por 80. Eu vou mover essa parede para baixo da pista na nossa visualização. Vou renomear isso aqui para parede. E o nosso retângulo eu vou chamar de largada. O retângulo a gente pode mexer na rotação dele, numericamente mesmo. Eu vou colocar aqui que ele tem 21, tá ótimo. 21 de rotação. Vou trazer ele para baixo da nossa pista. E vou dizer que ele tem essa cor aqui mais escura, que é um 38000B. Aqui a gente pode dar 2 cliques nele. Vou dar um zoom para facilitar. Eu vou segurar Ctrl e vou criar um handle de curvatura. Todas essas curvaturas é bom que a gente faça elas conversando bem com a curvatura e a inclinação da nossa pista. Então eu vou trazer esse handle aqui segurando o Alt mais ou menos para esse formato. E agora a gente tem um pouquinho de perspectiva também na nossa largada. Isso é interessante. E a próxima coisa que eu vou fazer é criar um polígono. Eu vou segurar Shift para fazer uma forma regular. Não importa muito o tamanho, eu vou colocar aqui um 204. Adicionar 2 pontas para a gente ter esse pentágono aqui. Eu vou selecionar I, escolher a cor F57 FFF. E por fim a gente consegue colocar essa layer aqui no modo Overlay com 30% de opacidade. Na verdade 30% foi muito, eu vou colocar aqui 60%. Ok, tá ótimo. Isso aqui vão ser as nossas luzes, vão ajudar a dar a sensação de profundidade na animação. Com isso a gente já tem boa parte do cenário que a gente precisa. A gente vai estilizar isso um pouco mais dentro do Fable, mas agora a gente vai para a parte de construir o nosso carrinho que vai fazer o charme da nossa animação. Então, galera, a partir de agora a gente vai construir o nosso carrinho. Eu construí ele com um design bem minimalista, pegando os elementos principais que ainda ajudam a identificar que isso é um carro de kart. Se vocês quiserem uma referência de como esse processo criativo funciona, eu recomendo muito que assistam a entrevista do Jorge Canedo, que é o founder da Ordinary Folk, que ele fez todo um dossiê explicando sobre simplificação e criação de style frames para motion design no canal do School of Motion. Então, se vocês tiverem curiosidade, foi algo que me ajudou muito a começar a criar elementos extraindo o que eles têm de mais importante de uma referência, de uma foto, de qualquer coisa. E para facilitar o nosso tutorial, eu vou já deixar as formas aqui com as dimensões de cada uma delas, que vocês podem bater um print e começar a construir elas no Figma. Eu vou montar o carrinho com vocês para facilitar, mas já deixei as formas construídas. Vocês podem desenhar elas individualmente dentro do Figma. Para fazer o nosso pneu, eu vou pegar esse retângulo aqui, vou definir que ele tem 40 de raio nas curvaturas dele. Com isso a gente já tem o nosso pneu. Eu vou pegar esse retângulo aqui, colocar ele no centro. Ele é a base do nosso carrinho. Vou pegar essa cor 010101. E aqui eu vou adicionar
20 de curvatura nas pontas. Esse retângulo aqui maior, ele vai ficar um pouquinho na frente, em cima da nossa construção de forma. Para trazer ele para cima, eu usei o atalho Ctrl Shift e colchete para o lado. E por fim, a gente vai usar esse retângulo aqui na frente. Ctrl Shift colchete. A manipulação dele, basicamente, a gente vai precisar dar 2 cliques, selecionar esse vértice de baixo e segurando Shift e clicando com a setinha para o lado, você consegue mover ele na direção do centro. Então vou mover esse aqui, mover esse aqui. A gente tem esse retângulo deformado aqui, eu vou colocar que ele tem 30 de curvatura nas pontas. Vou trazer essa forma aqui, colocar aqui por cima, trazer para cima. Na verdade, isso aqui fica na frente de tudo. E para manipular essa forma em específico, eu vou dar 2 cliques. Vou pegar esses handles intermediários, que só aparecem quando a gente está manipulando a forma, trazer para baixo, tentando manter a mesma largura da barra que a gente tinha, mas fazendo esse V. Ok? Acho que tá ótimo. Trazer aqui um pouquinho para cima. Vou mover isso aqui um pouquinho para cima também. A gente vai fazendo a ilustração no olho mesmo. Isso aqui e a base do nosso carro tem que ficar lá para baixo, então eu vou mandar isso lá para baixo. Ctrl Shift aspa para jogar isso para baixo. Vou trazer essas duas barrinhas, esses 2 retângulozinhos que a gente desenhou também para cá. Colocar um desse lado, um aqui também. Vocês podem fazer isso com mais precisão para deixar os 2 lados simétricos, mas eu vou só colocar eles na posição agora, pintar eles de preto. Vou trazer essa forma para cá. Selecionar a cor preta para ela também, é outro retângulo. Vou segurar Ctrl e adicionar uma pequena curvatura, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E, segurando Alt, vou deixar os lados com ângulos retos. E a gente desenhou essa forma aqui. Tá um pouquinho diferente, eu acho que eu vou aumentar isso aqui de leve. Ok. Vou aumentar essa curvatura aqui para 40, eu não gostei de 20, para ficar um pouco mais redondinho. Por fim, eu vou pegar esse último retângulozinho pequeno, colocar aqui por cima. Ctrl Shift colchete para trazê-lo para o lado. Vou dar 2 cliques para abrir a forma, selecionar um vértice e usar as setinhas para dar esse formato de ponta. Segurando Alt, eu consigo duplicar o mesmo elemento, arrastando, e trazer ele para essa posição. Eu segurei Alt e Shift para trazer isso de uma forma paralela. E por fim, a última coisa que está faltando por aqui, acho que isso aqui ficou muito grande, na verdade. Eu vou aproximar esses 2 tracinhos, diminuir. A gente pode ir fazendo algumas partes da ilustração no olho mesmo. Não precisa ficar exatamente igual ao meu, inclusive se vocês quiserem dar uma estilizada no carro, eu recomendo muito. E por fim, a gente vai adicionar essa luz nos nossos pneus. Eu vou trazer... Primeira coisa, vou usar a Pen Tool e vou desenhar uma luz vermelha, mais ou menos nesse formato aqui. Não importa muito o formato externo dela, vamos só tentar deixar um desenho bem orgânico, pegando essa parte direita do nosso pneu, trazer para cá, fechar a forma, tira o stroke, adiciona um fio. Eu vou pegar exatamente o mesmo vermelho que a gente usou lá. Com isso a gente tem esse desenho por cima. Eu vou selecionar o pneu, Ctrl C, Ctrl V, e eu criei a mesma forma. Vou usar o atalho Ctrl Shift colchete para trazer ele para frente. Na verdade não, desculpa. Eu vou selecionar ele, selecionar a nossa forma e usar essa ferramenta aqui, usar como máscara. O atalho para ela é Ctrl Alt M. E com isso a gente tem
a forma do pneu limitando, através de uma máscara, a forma da nossa luz. Então eu vou desenhar aqui um pouco melhor como isso vai ficar. Vocês podem dar uma trabalhada para deixar isso aqui bem orgânico e fluido, trabalhar bem nas curvas para ficar natural. Só mexer um pouquinho nessa. E vamos nessa para o tutorial não ficar muito longo também. Vou selecionar tudo isso aqui, Ctrl G para criar um grupo e vou chamar de pneu. Vou também usar Ctrl e botão de aspa para baixar ele na hierarquia das layers, trazer até aqui. Ok, eu vou selecionar esses 3 elementos aqui do nosso painel frontal. Ctrl G para deixar eles unidos. Vou usar o comando de hierarquia das layers para deixar ele abaixo do nosso painel frontal. E por fim, Alt arrasta para a direita para repetir o pneu do outro lado do nosso desenho. Ok, tenta deixar a distância bem parecida entre os dois lados, tenta deixar tudo muito simétrico. Por fim, eu vou selecionar tudo, Ctrl G no nosso grupo e vou chamar isso aqui de carrinho. Com isso a gente já construiu o nosso kart. E agora é a hora da gente começar a colocar tudo dentro do nosso projeto no Fable. Então, galera, agora eu tô com as duas coisas na mesma tela para mostrar para vocês como a gente joga isso no nosso software de animação, que nesse tutorial vai ser o Fable. É bem fácil, o que vocês vão fazer é clicar no painel de propriedades do Figma, a gente vai vir aqui em Plugins, Manage Plugins, e nesse painel a gente vai simplesmente digitar Fable e clicar nesse, que é o primeiro ícone que aparece. Ele vai demorar um pouquinho, mas vai abrir o nosso plugin. Eu vou clicar aqui em continuar. E com esse painel a gente vai conseguir jogar basicamente todo o nosso design, todos os elementos dentro da nossa aba do Fable. Então eu vou selecionar tudo aqui. Usar o botão copiar como layers do Fable. Vou dar um Ctrl Tab aqui para mudar para a aba do Fable. Só para vocês saberem, eu estou fazendo tudo isso no navegador, tá? Não precisei baixar nada, basicamente precisei entrar no site do Figma e do Fable. Ctrl V, e vocês vão ver que vai dar uma pequena desorganizadinha, mas eu vou encaixar tudo aqui. E a gente tem o nosso grupo com todas as layers que a gente desenhou. A gente conseguiu jogá-las aqui facilmente com um Ctrl V, que é algo que por algum motivo a Adobe não fez ainda, e para fazer isso no After Effects é muito caro, tem que basicamente comprar o Overlord, que custa uns $200. Mas não, a gente só vai precisar Ctrl Shift Tab para voltar aqui. Eu vou selecionar o nosso carrinho, copiar como Fable Layer, voltar aqui para a aba do Fable, Ctrl V, e tá aqui o nosso carrinho. Eu vou dar uma inclinada nele até uns menos 21, vamos deixar aqui menos 21. Vou diminuir um pouquinho isso aqui, eu vou deixar ele com 80% do tamanho que a gente desenhou por enquanto. E agora a gente vai começar a trabalhar dentro do Fable para criar a nossa animação. Assim que vocês criarem um projeto, ele já vai estar em 1920 por 1080. Eu vou usar aqui 30 FPS em uma composição de 5 segundos para a gente fazer a nossa animação. O que eu recomendo para vocês é deixar tudo super organizado, sempre com os nomes das layers que a gente vai precisar. E basicamente essa é a forma que a gente joga tudo dentro. Eu vou começar a mudar as cores aqui, deixar o carrinho azul, tudo que for parte do cenário. Vou pintar de vermelho, as luzes eu vou deixar esse verde, e aqui com isso a gente já tem as nossas layers aqui, a gente já pode começar a animação. Vamos lá, galera, com os elementos em tela, vamos ver como a gente anima isso aqui para criar esse movimento tanto de aproximação do carrinho quanto de distanciamento dos elementos de velocidade. O que eu vou fazer é selecionar o nosso carrinho,
apertar Alt R, Alt S e Alt P para criar a base dos nossos keyframes. Vou trazer esses keyframes aqui para o início. O que eu quero fazer é fazer um movimento de arco do carrinho passeando de um lado para o outro, como se ele estivesse correndo na pista. Eu vou trazer aqui para... Primeiro eu vou colocar o início dele, todos os keyframes, mais ou menos aqui. No 1 segundo eu vou mover ele para a direita e um pouquinho para cima. Vou mexer um pouquinho na rotação para ele ficar mais ou menos alinhado com a nossa pista. Ativando esse modo aqui, a gente consegue editar o caminho da posição. Então vou trazer o cursor para cima desse handle, segurar Ctrl para ele mudar para sinal de mais, e com isso a gente consegue alterar a curvatura do nosso caminho. Então ele está fazendo esse caminho mais curvado agora. É interessante a gente colocar um pouquinho de escala para dar a sensação de que ele está se aproximando. Eu vou colocar que ele estava com 50% e 50% inicialmente. Aqui a gente está alterando o valor em X e em Y simultaneamente. Dei uma aproximada, vou pular uns 1, 2, 3 frames, apertando Ctrl e setinha para o lado. Criar outro keyframe. Ctrl Shift, setinha para a direita, Ctrl Shift, setinha para a direita. A gente volta 20 keyframes, então anda 20 keyframes, quer dizer, mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui vamos colocar aqui nos 2 segundos, que é melhor, trazer ele para baixo de novo, mudar a rotação um pouquinho para encaixar com a pista, diminuir o tamanho da escala, agora eu vou deixar ele com 60% e 60%, dizer que ele deu uma distanciada. Nos 3 segundos e meio, eu vou trazer ele pra cá, pra cima de novo. Aqui um pouquinho mais invadindo a pista. Eu vou aumentar a escala dele para 85 e 85, como se ele estivesse se aproximando. Vou selecionar Layer, ativar o modo de edição do caminho, Ctrl, e vou adicionar um arco aqui. É importante que esses caminhos sejam em arco para ficar um pouco mais natural. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Ok. O que a gente pode fazer agora é dar um pequeno offset entre os nossos keyframes. Vou dar um offset na rotação e na escala de 2 frames. Então a gente seleciona todos os frames e aperta com as setinhas para o lado para dar esse offset. Acho que um frame na verdade já está ótimo para a escala. Vamos ver aqui o que acontece. Ok, ele se aproxima, distancia. Vocês podem brincar um pouco com esse movimento dele, mexendo no timing dos keyframes e vendo a forma que fica melhor para vocês, mas o importante é que ele faça esse caminho de arco, aproximando e distanciando. E a gente vai dar uma mexida nos nossos keyframes. Eu vou selecionar eles aqui para mexer um pouquinho na aceleração. Eu quero que o objeto demore um pouco mais para acelerar e desacelere um pouco mais cedo, principalmente nesse início aqui. E uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que os keyframes do Fable são um pouquinho diferentes do After. Normalmente a gente controla a curva de chegada do nosso objeto pelo keyframe de chegada, mas no caso, no Fable, a gente controla tudo pelo keyframe de saída, que é o primeiro keyframe que a gente coloca. Ele vai controlar tanto o movimento de saída, a velocidade com que ele sai, quanto a velocidade com que ele chega. Então, essa desaceleração aqui é a desaceleração do carrinho até ele chegar no outro keyframe que a gente definiu. Essas curvas estão indicando o crescimento da velocidade ao longo do tempo. Então, a gente vê que ele está com velocidade baixa, fica um pouco mais rápido aqui no centro e desacelera de novo até chegar no próximo keyframe. O que eu vou fazer aqui agora, vou adicionar um objeto nulo, trazer ele para a nossa linha de largada. Com o nulo na nossa linha de largada, eu vou parentear o nosso carrinho através desse sinal aqui, Drag Limit to Layer, para o nosso controlador. Eu vou chamar ele de Control. Vou adicionar Alt S no controlador para criar um keyframe, colocar ele em 0 e 0. Quando chegar no 1 segundo e meio, ele vai estar em 100% nas duas dimensões.
Aqui nos 2 segundos e meio eu posso adicionar outro keyframe. E aqui nos 4 segundos, a gente vai colocar 250% e 250%. Basicamente, esse número é a escala necessária para jogar o nosso carrinho para fora da tela. Então ele aqui já sumiu da nossa visualização. E o que está acontecendo? Primeiro de tudo, a gente vai selecionar o primeiro keyframe. Definir que o carrinho vem vindo num movimento crescente de velocidade. Então a curva vai ser essa aqui. Vamos ver. Na verdade não, na verdade é um movimento contrário. Ele chega muito acelerado e desacelera perto do próximo keyframe. A gente dá essa sensação de que ele está se aproximando muito rápido. E agora a gente vai selecionar o terceiro keyframe e identificar que ele está acelerando ao longo do tempo. Então a curva vai ser essa daqui. A velocidade está crescendo ao longo do tempo até ele ser jogado para fora da tela. E o que a gente tem é essa animação aqui. E agora, o mais importante da nossa animação, como que a gente faz para passar a sensação de que isso aqui é uma pista de corrida? O que está ajudando o nosso olho a perceber isso aqui com uma profundidade são os elementos de velocidade. Então o que eu vou fazer é desligar o carrinho e desligar o keyframe de controle por enquanto. Eu vou pegar aqui a Pen Tool e vou começar a desenhar algumas linhas. Essas linhas elas precisam estar sempre direcionadas para o nosso centro da nossa largada, que é o nosso ponto de perspectiva nessa cena. Então eu vou desenhar aqui linhas nesse formato. Elas têm que ficar menores quando vão se aproximando da largada e maiores quando se distanciam. Então o final dela vai ser sempre maior do que o início. Para essas linhas eu vou pegar a cor, apertando I para selecionar a cor. Vou pegar essa cor vermelha pura. Quando as linhas estiverem vindo do chão, a gente coloca um vermelho para dar contraste com preto. Quando estiver vindo do céu, a gente coloca preto para dar contraste com vermelho. Então, o que eu vou fazer com esse elemento aqui, eu vou chamar ele de... ele tá como custom shape, eu vou chamar ele de line 01. A forma que a gente anima isso aqui é basicamente aperta Y. Nisso a gente consegue manipular o ponto de âncora, o ponto de origem do nosso shape. Eu vou colocar essa origem alinhado com a nossa linha, tocando a nossa largada. E com isso a gente tem, depois disso vou apertar em DOM, com isso a gente tem a escala Alt S fazendo esse movimento de aproximação da nossa linha. Então a gente pode ver que ela está se aproximando do nosso ponto de perspectiva. Como que a gente anima essa linha? O ideal seria entre 10 e 15 keyframes de velocidade, então eu vou colocar essa aqui com 13 keyframes. E tem uma regra de animação que é, quando o elemento está vindo de fora da tela, ele vem com muita velocidade e se distancia com uma velocidade menor porque o nosso olho está vendo ele se distanciar, então a gente está vendo ele ir para longe, mas a gente não percebe a velocidade rápida que ele está. Ele vai parecendo que está ficando mais lento ao longo do tempo. O que a gente vai fazer é selecionar o primeiro keyframe, colocar muita velocidade no início e uma desaceleração no final, até ele encostar por lá. E outra coisa, depois que você desenhar a linha, você vai precisar crescer a escala dela até o elemento sair da nossa tela. A gente viu que 200% ainda não saiu completamente, vou colocar 220. 220 ainda não saiu, vou colocar 250. Ok, com isso ele está se aproximando, mais ou menos. Trazer um pouquinho mais esse keyframe para cá, dois frames para cá, para ficar um pouquinho mais rápido. E para esse movimento ficar loopando e essa linha ficar sempre dando a sensação de que está se movendo para lá, eu vou ativar essa função de loop. Ela aparece quando a gente coloca o mouse sobre a escala e eu vou ativar loop. E ela vai ficar sempre fazendo esse movimento.
Com isso a gente já tem a base da animação das linhas de velocidade. O que a gente precisa fazer agora é basicamente construir várias dessas linhas em espessuras diferentes. Vocês podem fazer tanto linhas com esse formato de forma desenhada, quanto linhas com um único stroke, sem muito volume. Opa, desculpa. E aumentar um pouquinho de leve, talvez uns 2 ou 3 de largura na linha. O importante é que elas estejam sempre, não importa muito a largura da linha, mas importa que ela esteja sempre direcionada para o nosso ponto de interesse. Então, o que eu vou fazer agora é acelerar um pouquinho o vídeo, porque essa animação é muito repetitiva, mas vocês podem ir fazendo e construindo o processo da mesma forma para todas as linhas, que é basicamente, desenha a linha, ela tem que estar apontada sempre para o nosso ponto de perspectiva, tem que começar mais fina e terminar um pouquinho mais grossa. Fecha aqui. Aperta Y, muda o Anchor Point para o nosso ponto de interesse. Essa daqui eu acho que eu posso melhorar até para ela ficar um pouquinho mais apontada para lá. Deixa tudo sempre desenhado de uma forma regular, linhas vermelhas no preto e linhas pretas no vermelho. 10 a 15 keyframes, então a gente vai colocar aqui 10, 14 keyframes aqui, colocar ela vindo pro 0%. E sempre chegando com muita velocidade e diminuindo de velocidade no final. Então ela vai fazer esse movimento aqui, deixa eu só colocar 300% aqui para ela sair da nossa tela. E ativando o loop para ela fazer esse movimento frequentemente ao longo da animação. Agora o que eu vou fazer é repetir esse processo algumas vezes com as linhas diferentes. Então, galera, o que eu fiz aqui foi criar as linhas, seguindo aquele mesmo esquema de animar elas vindo de fora da tela e chegando no nosso ponto de maior interesse. Vocês podem ver que isso já dá uma sensação de profundidade, mas para reforçar, eu vou animar esse pentágono aqui. Eu vou Alt R, Alt S, Alt P e vou colocar ele de fora da tela, vindo na direção também do nosso ponto de perspectiva aqui na composição. Eu vou trazer ele para cá, vou dar um leve giro, não precisa ser muito, diminuir a escala para 0 quando ele chega no nosso ponto, e eu vou também mexer um pouquinho na trajetória dele para acompanhar essa linha de perspectiva curvada da parede. Vocês podem fazer os pontinhos baterem mais ou menos com a curvatura da parede aqui. Com isso, a gente vai seguir a mesma regra de que ele chega muito acelerado e vai desacelerando conforme vai se distanciando da gente. Então a gente pode ver que ele está fazendo esse movimento aqui. A primeira coisa, eu vou também selecionar todas essas linhas que a gente fez aqui. Para elas não ficarem desorganizadas, se seleciona todas elas, Ctrl G, a gente cria um grupo. Eu vou chamar ele de linhas de velocidade. Com as nossas linhas de velocidade na composição, eu posso também duplicar esse pentágono da gente, essa luz, e a gente vai dar um leve offset de alguns frames. Eu estou colocando aqui um offset de 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Vamos ver como é que isso fica. Ok, achei interessante. Coloca mais alguns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou selecionar tudo isso aqui. Todas essas luzes. Ctrl D para duplicar elas. A gente criou basicamente o dobro. Eu vou trazer aqui mais ou menos no mesmo offset. Vamos ver como está se comportando.
Ok, já tá dando essa sensação. Vocês podem duplicar para preencher basicamente toda a cena. Por mim, eu acho que já tá bom. Eu vou selecionar todos esses pentágonos animados que a gente fez. Seleciona tudo, Ctrl G, colocar aqui luzes. Se a gente ligar a visualização do nosso carrinho, a gente vê que a cena já está muito mais parecida com o que a gente tinha feito inicialmente. E por fim, eu vou mostrar só alguns detalhes de finalização dessa animação para ela ficar um pouco mais bonita, porque agora ela está muito flat design. Eu vou selecionar o sol da gente, eu vou colocar ele no modo Edge e diminuir a opacidade para 50% aqui no painel da layer. Com isso ele vai se mesclar um pouco mais com o fundo, que é um gradiente, vai ficar um pouco mais claro aqui, um pouco mais escuro aqui. Eu vou selecionar dentro do sol Ctrl C e Ctrl V no círculo do meio, trazer ele para fora do grupo. A gente vai usar um efeito chamado Health Tone no nosso painel de transições e efeitos. Ativar esse modo Pass-Through. A escala tá ótima, eu vou colocar... fechar isso aqui e vou selecionar o modo Multiply, colocar ele em 50%. Se a gente tem essas bolinhas aqui, vou dar Shift setinhas para mover ele um pouquinho para fora do nosso sol. E a gente vai animar isso aqui. Eu vou dar um Ctrl Alt P, desculpa. E o movimento que ele vai fazer, 3 frames para frente, ele vai subir na diagonal. Eu movimentei ele usando Shift, seta para cima e Shift, seta para o lado. Mais 3 frames e ele desce para a mesma posição que ele estava. Seleciona esses keyframes, a gente vai usar esse modo de keyframe em Hold. E a gente vai ativar um loop para ele ficar fazendo isso meio que infinitamente. Vamos ver como está se comportando. Ok, ele está mais ou menos do jeito que eu queria, eu só acho que ele está muito rápido, então eu vou distanciar os keyframes em 2 keyframes, vamos ver como é que isso fica. Ok, já está um resultado mais interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é adicionar uma vinheta sobre toda a nossa composição. Eu vou colocar um vermelho, transição e efeitos, e a gente vai usar um efeito chamado vinheta, esse aqui. Com isso a gente consegue colocar uma inversão. Vou adicionar ela no modo Edge para tirar o preto e ficar um pouquinho de vermelho nas pontas. Vamos colocar aqui um 59%. Deixa eu mexer um pouquinho nessa opacidade aqui para não ficar tão agressivo. Vamos colocar uns 40%. E com isso a gente já tem a base do que é a nossa animação. Acho que a gente pode tentar dar um pouquinho de estilizada também nessa parede aqui. Eu vou duplicar ela. A parede de cima a gente vai colocar um efeito chamado CRT Lines, isso aqui. Ativar as linhas verticais, diminuir um pouquinho o tamanho das linhas. Vou colocar aqui, acho que um 7. Deixa eu ver como fica. Não, 7 é muito, vamos colocar 4. Ok, 4 tá ótimo. Tirar um pouquinho o contraste, vou deixar esse contraste em 0.14, só pra gente criar um pouquinho de linhas aqui. E com isso a gente já tem a base da nossa animação. A gente pode ir adicionando alguns elementos. Vocês podem ver que na animação original eu coloquei alguns círculos se aproximando, eu coloquei algumas linhas a mais fazendo a mesma animação que a gente criou aqui. Então, gente, pra gente terminar a animação, a última coisa que eu vou fazer é só adicionar uns detalhes para enriquecer o design. Eu vou colocar essa imagem aqui. Essa imagem vocês conseguem encontrar coisas muito parecidas digitando Lighting Painting em algum banco de imagens. Eu vou pegar essa aqui, vou adicionar. É importante que ela tenha preto no fundo, porque eu vou colocar Edge para tirar o preto. Adicionar um efeito de tint. Vou deixar o link para essa imagem específica na descrição, tá, gente? Mas não precisa ser exatamente essa. Coloquei um tint com uma cor vermelha, vou diminuir a opacidade dela para 15%.
E por fim, a gente vai colocar ela aqui por cima do céu e vai brincar um pouco com a rotação, usar Alt R para adicionar o keyframe de rotação. Trazer aqui para o final, eu vou adicionar, no número que a gente tem de rotação, mais 720, que são basicamente 2 voltas. Vou selecionar o primeiro keyframe aqui, colocar ele como linear, porque eu não quero aceleração, só quero movimento de rotação. E por fim, para terminar a nossa animação, a última coisa que a gente pode fazer é colocar alguns círculos aqui com uma cor avermelhada ou rosada, tanto faz, trazer para essa paleta de cor aqui. Colocar 15% de opacidade. Com isso a gente tem uns reflexos de câmera. Eu vou dar Ctrl D e trazer para cá, diminuir um pouquinho. Alt P com as duas selecionadas. Eu vou trazer elas um pouquinho para perto, um pouquinho mais para longe. Na verdade, para a mesma posição que ela estava inicialmente. Com isso a gente tem uns reflexos de câmera, só uma brincadeirinha com o design. E por fim, a última coisa, para a gente terminar esse projeto, para o tutorial não ficar muito longo, eu vou dar um Alt S no sol. Quando o carrinho estiver mais na frente, eu vou dar uma leve crescida de 110, 110. Dá uma crescidinha no sol. Quando ele vai saindo, a gente pode voltar para a posição que estava inicialmente, só para dar um pequeno movimento, ele não ficar tão paradão lá. E deu pra ver que tá funcionando, ele tá pulsando junto com as outras coisas. E basicamente é isso, gente. Vocês podem adicionar outros detalhes em cima da animação. Vocês podem ver que na original tinha uns prédios que eu tinha desenhado por aqui, que a gente pode fazer ficar se movendo um pouquinho para dar um charme. Mas basicamente essa é a técnica que eu queria compartilhar com vocês. Essas linhas de velocidade, elas dão para ser adaptadas para muitas cenas de muitos projetos diferentes. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixa um comentário, deixa um like aqui embaixo de como a gente pode melhorar para trazer tutoriais melhores da próxima vez. Eu ainda estou me adaptando, ainda estou me acostumando, mas eu tenho certeza que eu vou me esforçar para nos próximos a gente fazer coisas ainda mais legais usando Fable e Figma. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.